Inglês rápido. É possível? Guys, my name is Rejane. Minha filha Priscila e eu temos este canal no YouTube para ajudar com o inglês de vocês. Pessoal, escolhi esse assunto hoje super polêmico, né? Dá para aprender inglês em curto espaço de tempo? Pergunta que 99,9% dos alunos se fazem, não é verdade? E por isso eu escolhi esse tema para falar hoje aqui com vocês. Eu vou sim responder essa pergunta, mas antes eu quero citar aqui o CEFR, que stands for Common European Framework of Reference for Languages. Na verdade, é um quadro europeu que determina os níveis de aprendizado, tá? Uma pessoa aprendendo línguas, quanto tempo essa pessoa demora para atingir cada um desses níveis, tá bom? Mundialmente respeitado, tá? Hoje vamos falar sobre English, a determinação deles para a língua inglesa. Então, eles determinam lá 6 levels, desde o A1, Zero English, até o C2, que é o C2, Proficient, o aluno já proficiente na língua, super fluente, né? Então, A1 Beginners, A2 Basic, B1 Low Intermediate, B2 Upper Intermediate, C1 Advanced, C2 Proficient. São esses os níveis. A1, quantas horas para você alcançar, para você dominar? 70 horas. A2, 150 horas. B1, 300 horas. B2, C1 e C2, 200 horas cada um deles. Então, você faz as contas, 70 no A1, mais 150, né, no A2, mais 300. Nossa, Rejane, gente, deixa eu falar para vocês, isso é só um quadro europeu que serve para medir a comunicação e expressão oral e escrita de uma determinada língua, no nosso caso, English. Eles fizeram um estudo, começaram a fazer estudo lá em 1991, e apresentaram esse estudo no Ano Mundial das Línguas, que foi lá em 2001, apresentaram esse estudo e de lá para cá, esse estudo, esse quadro se tornou mundialmente respeitado. Instituições sérias fora do Brasil, Cambridge e outras, usam esse quadro, respeitam esse quadro europeu. Aqui no Brasil também, instituições sérias, teachers sérios, também respeitam esse quadro. Mas isto não quer dizer que seja uma regra, que todo mundo vai demorar 70, 150, 300. Não, muito pelo contrário. Eles mesmos afirmam que everyone is different. Ou seja, nós não somos iguais. E que estas horas, né, digamos 70 horas para o A1, por exemplo, vai depender muito de aspectos, tá? Primeiro aspecto, motivação do aluno. Segundo aspecto, o tempo que esse aluno tem para se dedicar. Terceiro aspecto, o quão bom essa pessoa é em aprender línguas. Então, são aspectos que vão influenciar, interferir no resultado final. Então, 24 anos agora em junho, gente, eu completo 24 anos ensinando inglês. Então, eu já vi nesses meus 24 anos aí de estrada, pessoas cortarem essas 70 para 35 horas? Claro que já. Várias pessoas. E cortarem todas elas na metade? Já. Já vi pessoas cortarem até um pouco mais da metade? Já vi. Mas depende de você. Isso é só um quadro para a gente seguir, para a gente se basear. Agora, motivação, tempo e o quão bom você é, se você leva ou não jeito para línguas, vai influenciar muito. Claro que se você não levar jeito nenhum para línguas, não vai ter problema, você vai aprender do mesmo jeito, porque tudo aquilo que você se dispõe a aprender, você consegue. Depende de você. Se você for super bom, né, aprendendo línguas, se você levar muito jeito, né, tiver muita aptidão para isso, claro que você vai cortar esse tempo muito, muito, muito. Então, pessoal, é o seguinte, quanto tempo vocês têm? Você trabalha? Faz faculdade? Você é casado? Você tem filhos? Tudo isso vai interferir.
Porque o primeiro ponto para mim é o tempo. Porque você tendo tempo, se você estiver motivado, se você precisar para o trabalho, por exemplo, se você tiver determinação e comprometimento, você consegue. Porque você tem o tempo, que é, eu acho, no caso do adulto, né? É aí o aspecto mais valioso aí é o tempo. Porque muitas pessoas são motivadas, muito motivadas, determinadas, comprometidas, mas não têm o tempo. Não é? Trabalham, são casados, têm filho, papapá, não dá. Então, se você tiver tempo, aí tudo muda de figura. Tá? No meu caso, por exemplo, eu amo inglês, eu dedicava cada minuto do meu dia que eu podia, né, para estudar. Mas isso também não quer dizer que, se você falar, então eu vou pedir uma licença do trabalho, vou ficar 6 meses em casa e vou estudar 10 horas por dia e vou cortar tudo isso e vou chegar lá do A1 ao C2 em 6 meses. Bom, lembre-se, o seu cérebro não é um HD de computador. E você clica, põe o arquivo lá. Quando você quer o arquivo, você clica e ele aparece na tela. Não é bem assim. O seu cérebro precisa de tempo para digerir conteúdo, né? Para absorver, para colocar em uso, no caso aí na forma oral, que é o que você quer, ficar fluente, quando você precisa. Então não é bem assim. Quando eu digo para vocês precisam de tempo, vamos estimar aí 5 horas semanais. 2 horas na escola, 3 horas em casa. Ou 1 hora na escola e 3 horas em casa, 4 horas. 5 ou 4 horas semanais, tá? O que você vai fazer? Você vai ouvir muito, listening. E você vai revisar gramática e revisar vocabulário. Claro que fazendo isso, entrando muito em contato com a língua, você consegue cortar o tempo, sim. E você consegue absorver o conteúdo, o que é mais importante para você pôr em uso quando você precisa, que é falar. Porque para escrever ou ler, você para e pensa, mas e para falar você não pode parar, ficar formando sua sentença na cabeça, certo? Isso o A1 faz, o A2 faz, mas quando você chega lá do B1 para baixo, você tem que fluir cada vez mais, certo? Então, você fala para mim, teacher, eu quero aprender inglês em 1 ano e meio. O que você quer aprender em 1 ano e meio? O nível A1? Super possível. Nossa, muito possível. Agora, não, teacher, eu quero chegar no C2 em 1 ano e meio. Impossível. Eu, pelo menos, com a minha experiência, 24 anos ensinando inglês, não é? Nunca vi. Deixa eu ser bem clara aqui. Um aluno aqui no Brasil, rodeado por português, ir do A1 ao C2 em 1 ano e meio, 2 anos, nunca vi. Nunca vi mesmo, tô sendo super, hiper sincera com vocês. Agora, já vi vários alunos dominarem o A1 e o A2 em 1 ano e meio, 2 anos, já vi, pessoal, já vi, com bastante trabalho por trás. Já vi sim, bastante dedicação por trás. Então, depende de você. A bola está nas suas mãos. Você faz, não é? O seu tempo. Então, fica aí, né? A dica. Sente e pense. Aprender uma língua, como por exemplo a língua portuguesa, com suas complexidades e tudo mais. Será que eu consigo em 1 ano e meio, 2 anos? Ora, é só pensar um pouco. Fico fluente? Proficiente? Falo inglês como falo português? Então pense, não se deixe enganar por nada e ninguém. Não existe milagres. Nesta área, aprender inglês, não existe milagre. Existe milagre em outras áreas, mas não nesta. Então o que existe nessa área é trabalho, muito trabalho. Dedicação, comprometimento, responsabilidade, motivação. Itens fundamentais para o seu resultado final. E lembre-se, sempre lembre-se, não depende da instituição, não depende do teacher que te acompanha. É claro que você precisa de um bom respaldo, uma instituição séria e um teacher comprometido, responsável, super, hiper importante. Mas tem o seu lado também, que é tão importante quanto 50%, 50%. E vocês alcançam o goal, né? O objetivo final. Então, pensem bastante. Analisem o que estou falando aqui.
Lembre-se, o CEFR não é regra, tá? Não é uma regra, todo mundo vai seguir aquilo. Eu achei interessante falar para vocês para mostrar onde instituições e teachers se baseiam, tá? Por isso achei importante colocar isso aqui para vocês. Mas não quer dizer que isso seja uma regra e a gente vai demorar essas 70, 150 horas. Não, não é bem assim. Depende de você, como eu já falei. Você é o responsável. Você é o dono do seu destino. Então, se você vai aprender inglês em X horas, você decide. É isso aí, isso mesmo. Então, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, não adianta apenas falar, você tem que se fazer entendido para o mundo, ok? Até o próximo vídeo, bye bye!